Quando falamos de sensoriamento remoto no nível orbital, estamos falando de sensores a bordo de satélites. O que são satélites artificiais? São equipamentos criados e enviados ao espaço por intermédio de um veículo lançador, como um foguete, que ao chegarem em sua altitude programada, permanecem em órbita em torno da Terra. Diversos satélites atualmente estão em órbita e muitos deles a serviço do sensoriamento remoto. Dependendo de suas características, tais como peso e objetivo pelo qual foi construído, a altitude do satélite de observação da Terra será definida, podendo estar bem próximo à Terra, na órbita baixa, ou bem distante, na órbita geoestacionária. Órbita é o nome dado ao caminho definido para o satélite, que é caracterizado por um trajeto circular ou elipsoidal em torno da Terra, no qual o satélite permanece em constante equilíbrio de forças. O satélite carrega consigo, além do sensor e todo equipamento de alimentação necessário para que seus instrumentos funcionem, propulsores e combustível apenas suficiente para a correção da trajetória quando necessário. O que pode acontecer devido a forças gravitacionais da Terra ou de um terceiro corpo, devido ao arrasto causado pelas moléculas de ar da atmosfera terrestre com satélites mais baixos, ou devido à colisão dos satélites com destroços espaciais. Se o satélite chega em sua órbita planejada, ele ficará em equilíbrio circundando a Terra nessa órbita. Isso ocorre porque basicamente existem duas forças atuantes sobre ele: a força centrípeta, que empurra o satélite para frente em linha reta, e outra que o puxa em direção ao centro da Terra, que seria a própria gravidade. Para que o equilíbrio seja mantido, a resultante entre essas duas forças deve ser o suficiente para manter o satélite em movimento constante e curvo. Para que o satélite chegue até a órbita de destino, ele deve ser enviado por um veículo lançador. Vamos ver o exemplo a seguir. As imagens que vocês estão vendo são trechos de um vídeo disponível no YouTube, denominado How do you launch satellite? Esse vídeo foi criado pela Inmarsat, que é uma empresa britânica de telecomunicações via satélite. O link para o vídeo completo está nos cards e também na descrição. O veículo de impulsão, ou lançamento, possui 3 estágios de separação. Cada estágio possui propulsores e combustível para levar o satélite por determinado tempo. Essa separação é feita para que o peso morto seja eliminado, tornando o próximo estágio cada vez mais leve. Assim que o último estágio do foguete é eliminado, quem assume o controle do satélite é o centro de comando, que possui a responsabilidade de ajustá-lo até sua órbita definida. Um satélite geoestacionário, por exemplo, pode levar até 2 meses ou mais, a partir do lançamento, para alcançar sua posição. Como última etapa, os instrumentos a bordo do satélite são ativados. Ao abrir os painéis solares, eles serão capazes de captar energia suficiente para manter os instrumentos funcionando. Antes do satélite se tornar comercialmente ativo, ele ainda passará por testes operacionais para verificar os dados coletados. Os satélites que são lançados em órbita podem ser posicionados em alguma das seguintes regiões. Órbita baixa, LEO, corresponde a uma faixa de altitude de 160 km a 2.000 km a partir do nível médio do mar. Nessa região, encontra-se parte dos satélites meteorológicos, grande parte dos satélites de observação terrestre e alguns satélites de comunicação, e também a estação espacial. Órbita média, MEO, correspondem à faixa de altitude acima de 2.000 km, até aproximadamente 36.000 km, ou seja, acima da LEO. Nessa região estão os satélites de geolocalização, como os satélites que formam a constelação GPS, e os satélites de comunicação que atendem as regiões próximas ao Círculo Ártico.
órbita geoestacionária, GEO, uma faixa específica a aproximadamente 36 mil quilômetros, mais exatamente a 35.786 quilômetros de altitude do nível médio do mar, e se encontra acima da MEO. Esta altitude foi definida conforme a segunda lei de Newton e garante que um satélite posicionado lá permaneça fixo em relação a uma região específica da superfície terrestre. Estão nesta órbita grande parte dos satélites de comunicação, uma pequena parte dos satélites de observação terrestre e alguns satélites meteorológicos. Órbita alta, REO, são aqueles posicionados acima da GEO, e ali estão apenas satélites que levam mais de 24 horas para realizar uma revolução completa. Por exemplo, satélites enviados pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria foram posicionados ali para vigiar o território russo. Como dito no início do vídeo, os satélites de observação terrestre, que são utilizados em sensoriamento remoto, estão localizados na órbita baixa e na órbita geoestacionária. Satélites de observação terrestre de órbita geoestacionária. Estes satélites formam uma faixa ao longo da linha do Equador. Essa faixa é conhecida por Cinturão de Clark. Como o próprio nome diz, esses satélites são estacionados em relação a uma área geográfica, ou seja, sua revolução dura exatamente um dia e acompanha o movimento de rotação da Terra. Se pudéssemos enxergar um satélite nesse cinturão, sempre que olhássemos para o céu, veríamos ele na mesma posição em relação a nós. Os satélites de observação terrestre, e que são geoestacionários, irão imagear áreas grandes da superfície terrestre, abrangendo países e até continentes em uma única imagem. Satélites de observação terrestre, órbita baixa. A órbita baixa corresponde a uma altitude de 160 km a 2.000 km. Entre 200 e 1.000 km, encontramos os satélites de órbita polar ou quase polar, que varrem a superfície terrestre no sentido latitudinal, de polo a polo, que é o caso dos satélites de imageamento e observação terrestre. Dentro desta faixa, podemos definir um conjunto de satélites localizados entre 600 km e 800 km de altitude, que são chamados de heliosíncronos. Neste estão os satélites imageadores, que necessitam da irradiação da luz solar sobre a região que está sendo imageada, que é a maioria dos satélites de sensoriamento remoto. Os satélites da órbita heliosíncrona possuem sensores denominados passivos, pois não emitem a própria energia eletromagnética, e por isso mesmo dependem da energia eletromagnética emitida pelo Sol. Podemos compará-los a uma câmera fotográfica sem recurso de flash, que só poderá tirar foto de dia ou caso alguma luz superficial esteja acesa. Por esse motivo, a passagem do satélite será sincronizada com o Sol, de forma que se garanta que as imagens sejam geradas entre as 10 horas da manhã e 2 horas da tarde do horário local, ou seja, no pico de radiação eletromagnética solar. Já os sensores denominados ativos são aqueles que emitem a própria energia eletromagnética e, portanto, não dependem do Sol. Na metáfora anterior, estes seriam as câmeras fotográficas com flash, que mesmo na ausência de luz, são capazes de fotografar, já que possuem emissão de luz própria. Um exemplo de sensores ativos são aqueles que fazem imageamento no espectro do micro-ondas. Por curiosidade, será que você tem noção da quantidade de satélites que temos em órbita? Veja a animação a seguir, que mostra a utilização de satélites de 1957 a 2016.
Apenas para fins de informação, hoje são cerca de 22 mil objetos em órbita, cerca de 8 mil toneladas. Neste cálculo estão incluídos também os lixos espaciais, como pedaços de foguetes e satélites nativos. Hoje, a maior preocupação está em como eliminar esse lixo. Agora que já sabemos um pouco sobre os satélites, vamos verificar algumas missões e séries de satélites criadas para observação e monitoramento terrestre e que ainda estão ativos nos dias de hoje. Missão Aqua, projetado para monitorar fenômenos físicos referentes à circulação da energia e da água na Terra. Projeto em conjunto com Brasil, Japão e Estados Unidos. O satélite Aqua foi lançado em 2012 e está ativo. Missão ALOS fornece dados para estudo de temas ligados ao desenvolvimento sustentável, monitoramento de recursos naturais e desastres ambientais, principalmente para o Japão e países da Ásia do Pacífico. Desenvolvido pelo Japão. Entre 2006 e 2014 foram lançados 2 satélites, ALOS 1 e ALOS 2, sendo que o segundo ainda está ativo. Missão GOES atende aos serviços de previsão do tempo dos países do continente americano. Desenvolvido pelos Estados Unidos. Entre 1975 e 2018, foram lançados 17 satélites, todos geoestacionários, sendo que hoje estão ativos o GOES 14, 15, 16 e 17. Missão IRS ou IRS, programa indiano com o objetivo de fornecer dados de sensoriamento remoto e apoiar o desenvolvimento econômico indiano. Apesar de ter imagens distribuídas para outros países, incluindo o Brasil. Entre 1988 e 2012 foram lançados 21 satélites. Destes estão ativos ResearchSat 1 e 2, Cartosat 1, 2, 2A e 2B, TESS, IMS-1, RISAT 1 e 2, Oceansat 2, Megatropics e SARAL. Missão SPOT, projeto liderado pela França e apoiado pela Suécia e Bélgica. Oferece imagens para diversas áreas científicas e comerciais, como monitoramento de recursos naturais, agricultura, preservação, atualização de mapas e cartas, entre outros. Entre 1986 e 2014, foram lançados 7 satélites, sendo 4 ativos até hoje: SPOT 4, 5, 6 e 7. Missão Worldview, série de satélites comerciais desenvolvidos pela empresa Digital Globe dos Estados Unidos, utilizados para mapeamento de áreas urbanas e rurais que exijam maior precisão. Entre 2007 e 2016, foram lançados 4 satélites, sendo que o último ficou inoperante em 2019. Portanto, hoje estão ativos os satélites Worldview 1, 2 e 3. Missão RadarSat, desenvolvido pelo Canadá para monitorar mudanças ambientais e recursos naturais. Suas imagens são geradas a partir de um radar de abertura sintética, que opera na faixa do espectro do micro-ondas. Entre 1995 e 2019 foram lançados 3 satélites, estando operantes o RadarSat 2 e o RCM, que é o mais recente. Missão Landsat, dedicado exclusivamente à observação de recursos naturais terrestres desde a década de 70. Essa missão é gerenciada pelos Estados Unidos. Entre 1972 e 2012 foram lançados 8 satélites, sendo que apenas 7 chegaram em órbita, pois o 6º explodiu durante o lançamento. Hoje estão operantes o Landsat 7 e 8. Missão Cibers,
Programa realizado pelo Brasil em conjunto com a China, com o objetivo de observação e monitoramento dos recursos naturais da Terra. Entre 1999 e 2019, foram lançados 6 satélites em órbita, sendo que hoje estão ativos o CIBERS 4 e o CIBERS 4A. Para saber um pouco mais sobre estes e outros satélites, acesse o site da Embrapa. O link estará disponível na descrição.